Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rubens Alencar II, aqui é meu amigo Emerson. Opa. Estamos aqui, né, hoje iniciando aí, como a gente já discutiu antes nos bastidores, um movimento, né? Além de um podcast, esse momento onde a gente bate um papo conosco, mas também com você, a gente também vai separar esse momento para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre evolução, sobre estarmos sempre em processo de crescimento, né? E a gente vai trazer muitas ferramentas, né? E aguarde você, vai ter um brinde especial para você que nos acompanhar. No final nós sortearemos um livro, né? Vai estar lá a descrição no linkzinho na descrição do YouTube, né? E eu queria, né, que o Emerson aqui se apresentasse. Desconsiderem aí o meu né, viu? Já falei uns quatro. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Junto com o segundo nesse movimento que a gente está levantando para que várias pessoas também possam participar disso e entender mais sobre o que significa um propósito, buscar esse desenvolvimento pessoal, que é o que toda pessoa, acredito, você que está aí do outro lado da tela também busca, esse desenvolver pessoal em cada área de sua vida, porque é um fator muito importante que todos nós precisa, né, para que a gente possa crescer como pessoa, como profissional, como marido, como namorado, enfim. Estejam junto com a gente, que a gente tem muita coisa boa aí e fica ligado que é só o início, tá bom? Legal. A gente está aqui com um breve roteiro, a gente não vai se prender muito a ele, mas vai servir para a gente nortear aí o que a gente quer trazer nesse primeiro movimento aí, os conteúdos. E o primeiro tópico aqui a gente separou os tipos e consequências de mentalidade, né? E a primeira é apresentar os tipos de mentalidade fixa e de crescimento. A gente acabou já citando um pouco disso, né? Todos nós, de certa forma, estamos em evolução, em crescimento, né? A gente nasceu pequeno e agora somos adultos, né? Tem os que ainda estão na fase da infância, mas está todo mundo crescendo. Só que há um crescimento além do natural, que é um crescimento proposto, né? E eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? O que seria aí, no teu entendimento também, Emerson, essa questão do crescimento? Segundo, eu costumo dizer que toda pessoa no mundo que a gente vive hoje, né? E todos os nossos antepassados também, como os futuros. A gente tem uma programação errada na nossa cabeça. E é uma programação o qual ela não é para crescimento, ela não é para prosperar. Por quê? Porque começa no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele, por ser muito não, ele é ancestral, né? A gente está muito ligado a experiências passadas. E sem contar também que ele foi criado para economizar energia. Então, qualquer desafio que a gente se compromete a fazer, a gente já vai ter aquele viés de tipo, não, não vou fazer agora não, porque é arriscado, vou correr perigo, né? E a gente acaba se apegando a isso e a gente não vai crescer naturalmente. Por exemplo, nós estamos se comprometendo aqui, né, a se expor. Ou seja, nós estamos entrando num desafio. Isso vai romper a nossa mente, nosso cérebro para o quê? Para novos caminhos, que vai fazer com que a gente cresça, tanto em comunicação como em persuasão, se conectar com pessoas. Então, esse crescimento ele é natural, só que a gente por si só, a gente retém isso. A gente se prende muito e faz com que a gente tenha é, é, uma escassez, tenha essa necessidade de aprovação, né? De tipo ficar só retendo. E isso vai impedindo que a gente possa concluir aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, porque de certa forma a gente veio para ser luz, né? E não tem como luz ficar escondida debaixo da mesa. De certa forma, ela precisa se expor. Então, essa mentalidade de crescimento é a gente está se colocando em novos desafios a cada dia. Ah, mas eu não consigo. Como é que a pessoa diz que não consegue se ela nem começou Não tentou, né? e nem tentou, não Tu partiu para falou uma ação? Tu falou algo interessante aí sobre essa questão que a gente tem um cérebro ancestral, né? E assim, nossos ancestrais eles tiveram que lutar muito de forma física para se proteger, né? Proteger sua família. Tô falando de selva mesmo, de correr risco de morte.
E hoje, o que acontece? A gente não corre esse risco. A gente vive numa sociedade já moderna, né? Que esse risco é bem menor. E aí acontece que a gente também corre agora de o nosso cérebro entende como risco, sendo que não é. Por exemplo, falar em público, estar aqui, né? Se propor a estar num desafio que vai dar aquele frio na barriga, o seu cérebro ele vai entender que tudo que é novo é arriscado. Então você deve se proteger. Igual foi a fazer os nossos ancestrais, né? Se protegiam. E aí, cara, é que a gente tem que começar a ressignificar o cérebro mesmo. E esses desafios, eu acho eles primordiais, porque quando você começa a se desafiar, não precisa ser um desafio grande, mas que haja um certo desafio que promova um crescimento, né? Que faça você sair do lugar, você se propor crescer mesmo, né? São pequenos hábitos que mudam a vida de qualquer pessoa, né? E faz total diferença. Tipo, se a gente começa a falar sobre até a questão do sono, da alimentação da gente, do treino. E se a gente se propõe a estar se desafiando e melhorar nesses pequenos hábitos, a gente vai ver uma diferença na nossa vida. Querendo ou não, vai ser pouco, por causa que tu tá fazendo o quê? Fazendo com que seja investido um certo valor de tempo, de dedicação em si mesmo. Ou seja, quando tu investe algo em ti mesmo, dá retorno. E esse retorno é muito bom. Por exemplo, se tu dorme bem, se a gente dorme bem, o que que acontece? A gente vai ter uma bateria carregada durante a noite. Isso é óbvio, né? Só que muitas pessoas pecam nisso por causa que a própria ciência fala mesmo que o sono ele é um dos pilares mais importantes na vida saudável do ser humano. Tem muita gente que negligencia isso e acaba a pessoa colhendo frutos que nem sabe que está tendo agora, né? Decorrente em relação a essa perca de sono. Então, cara, são pequenos hábitos que faz total diferença na nossa vida. Emerson, eu vou cortar um pouco aqui o nosso prosseguimento aí. E eu acho que a gente deve aí um pouco explicar como veio a iniciativa também dos embaixadores, né? O nome, assim, de antemão, né? Eu e o Emerson, a gente é cristão, a gente busca, né, na palavra de Deus a direção, o caminho. E através disso, né, a gente foi sentiu no coração, né, de começar esse movimento mesmo, né, para despertar outras pessoas também para sair da zona de conforto, da inércia, né, e se movimentar. E o nome embaixadores, né, a gente cogitou vários, mas o embaixadores ele veio muito da conotação que o embaixador ele é alguém que responde pelo seu país em um local estrangeiro, né? E no cristianismo a gente sabe que nós somos peregrinos aqui na Terra, estamos como embaixadores aqui, né? E o clube, né, que é clube em inglês, ele quer dizer justamente um clube desses embaixadores. Então eu aqui motivo você a participar desse movimento, vir conosco, né? Querer entender mais, se você quiser entender mais, a gente vai deixar link de grupo do WhatsApp, o link das nossas redes sociais também nos comentários. Então você pode seguir, a gente vai estar colocando várias coisas lá. Uma delas que nós vamos colocar muito, né? Nós estamos se propondo é colocar os desafios que nós vamos estar fazendo. Então, para você entender que isso aqui não é só conversa fiada, eu e o Emerson aqui combinamos já, né? Domingo a gente fazer um desafio de correr 12 quilômetros, né, em 2 horas. Eu sei que tem gente que isso daí é balela, né, mas tem muita gente que só para correr um, dois, então nós estamos também se desafiando, é algo assim, que vai levar a gente a um extremo. Isso para desafiar o nosso corpo, né? Mas como ele disse, nosso corpo, ele não é só a atividade, tem a alimentação e o sono. E a gente tem que falar também disso aqui, água, né? Água é vida, né? A água pairava sobre a face do abismo, né? Antes de tudo existir, já existia água. Então, assim, a água, a gente é composto por 90% de água, né? Então, assim, tem algo aí interessante. E a gente precisa muito pensar na saúde como um todo, né? Só que a gente não vai falar só disso, né? Nós vamos falar, nós entendemos que o ser humano, ele além de um ser físico, né, que habita um corpo, ele também tem a alma, que são as emoções, né? Nós vamos falar muito sobre essa questão de mentalidade, emoção, né? Como a gente foi significado durante a vida como é que a gente diz? A Pelas gente foi. experiências, né, que a gente teve. Exato. A cada experiência que a gente teve na nossa vida, e teve bastante, continua tendo, a gente vai programando o nosso cérebro. O que que é essa programação? É a gente pegar.
por exemplo, é questão do aplicativo do celular. A cada experiência que a gente vai tendo, dependendo do significado dela, tu instala um programa errado na tua cabeça. Por exemplo, tipo, se a pessoa vive num local onde tem muita confusão, muito conflito e tem muita reclamação e com a pessoa, né, isso vai instalando insegurança nela, que isso ocasiona, tipo, no que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, se a gente não rompe essas camadas, esses bloqueios de insegurança, a gente nunca estaria aqui. A gente podia ser o melhor das galáxias, mas estava lá um drive de insegurança. Ele nunca ia pisar aqui. Então, Apesar de ter muito pessoal, conteúdo, né? Muito HD ali, muito conhecimento, né? exatamente, tipo, tem muita gente boa, inteligentíssima, só que por ter tantos bloqueios, ela não consegue crescer, não consegue avançar na vida, seja na área financeira, pessoal, social, enfim. Esses bloqueios na nossa mente é o que faz a diferença em relação à pessoa crescer e a pessoa ter uma mentalidade fixa. Por exemplo, a pessoa tem aquela crença, não, nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Síndrome de Gabriela, né? Se assim vou morrer assim. Rapaz, isso é terrível. E é assim, enquanto você não ressignifica isso, talvez, né, como a gente citou aqui, o que fez você acreditar nisso, nessa verdade, que é uma verdade para você, não é uma verdade absoluta, nem todos acreditam nisso, então não é absoluta. O que fez você acreditar nisso provavelmente foram experiências que você viveu, que mostrou que tem coisas que você não muda. É como se você já tivesse tentado algumas vezes e não tivesse dado certo, de fato, né? E aí eu gosto muito de citar o exemplo de Thomas Edison, que ele criou a lâmpada, né? Ele fez inúmeros testes, eu não sei exato quantos, mas eu sei que foi mais de 2000 e eu sei que na metade questionaram ele por que ele continuava tentando. Ele disse, porque eu já descobri mil e poucas formas de não fazer mais. Ou descobri mil e poucas formas de que não dá certo. Então, você talvez ainda não tenha acertado, mas o seu problema é parar no meio do caminho e não continuar se desafiando, e não continuar buscando romper. Deu errado, avalia, serve de aprendizado, identifica o que não deve ser feito. E daí para frente começa a fazer diferente. Posso garantir, eu e o Emerson aqui, a gente vai assistir isso depois e a gente vai identificar algumas falhas, né? O Que gesto, os muitas. vícios de linguagem, coisas que a gente falou que depois a gente vai ver que não era bem assim. Mas uma coisa é certa, né? Depois disso aqui, a gente vai aprimorar e vai fazer melhor. Eu te digo, o melhor é sempre o próximo. Então não para, continua, vai segue esse. Aqui a gente vai falar também, né? Eu acho que a gente entra no outro tópico sobre essa mentalidade de governo, que eu diria que é uma mentalidade de controle, né, de domínio sobre si, né? Eu falei aqui do corpo, né, domínio sobre o seu corpo, domínio sobre a sua mente, sobre as suas emoções, e a gente também, por entender que tem o aspecto espiritual, a gente também tem que dominar o nosso espírito, né? E aí a gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria entender também, Emerson, aí o que é que tu entende sobre essa questão de mentalidade de controle, né, de governo. Segundo, é um assunto interessante, né? Porque, cara, engloba as três camadas da nossa vida, né? Três áreas da vida, por exemplo. É sobre corpo, alma e espírito. Se a gente for dar prioridade, ênfase mais somente ao físico, a gente não vai desenvolver certas habilidades que está na alma, como no espiritual também. Então, cara, essa questão do autogoverno é uma das mais potentes que existe. Por causa que é o que o Salomão fala, né? É melhor a pessoa que domina a si próprio do que uma pessoa desgovernada governar um povo. Realmente. Porque imagina só, uma pessoa que ela não consegue governar a si mesmo, se ela vai governar uma cidade, além dela estragar a vida dela, ela vai estragar a vida de um povo também. Então, pessoal, essa questão do autogoverno está dentro de cada um. É uma questão de da pessoa acessar esse autogoverno. A gente pode acessar esse autogoverno expandindo a nossa consciência, tendo consciência de quem nós somos, da nossa identidade, quem nós somos. Porque, como eu estava falando em relação a nossa programação errada na nossa mente, a gente pode achar que é incapaz de fazer as coisas.
A gente pode achar que não é suficiente, a gente pode achar que é imerecedor disso, e tudo isso é inconsciente. A gente não tem essa consciência, mas mesmo assim, a gente continua fazendo as coisas por causa do quê? Por causa do nosso cérebro. A gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral. O restante é inconsciente. Por exemplo, a gente quando aprende, né, a escovar os dentes, a gente vai pro banheiro, acorda de manhã, automaticamente já vai. Não tem aquele, se eu vou pensar, se eu vou, não vou, É né? muito interessante isso. É a mesma forma quando a gente aprende a andar de carro, aprende a andar de moto. No início, meu amigo, é um terror pra gente aprender aquilo dali. Mas Hoje tá com, mais fácil, né? Tem uns automáticos aí da vida. Tirou. mas com o tempo, a gente não gasta mais tempo perdendo em relação a pensar, eu tenho que apertar na embreagem, eu tenho que dar seta, eu tenho que passar a marcha. Não, isso já é automático, porque o cérebro, como eu falei lá no início, ele é muito econômico. Aí o que ele quer economizar uma energia para quando precisar dela para um momento de perigo, de fuga ou alguma coisa parecida, ele ter essa energia, que daí acontece os movimentos instintivos, né? Hum. Então, essa questão, pessoal, do autogoverno vai muito da pessoa governar a língua, que muitas das vezes a gente magoa as pessoas aí por estar falando qualquer coisa porque não controlar a língua e depois fica falando, mas eu não queria ter falado aquilo, só que já pegou e já fez, né? Tem a questão da pessoa governar o intestino dela para a pessoa não sair comendo toda coisa e depois ficar passando mal, sem contar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ou seja, pessoal, é muita doideira essa questão do intestino ele guiar as nossas decisões. A pessoa que é guiada pelo intestino, caraca, ele só vai viver em doideira. É por isso que tem lá as questões do, do de ser pecado, né? A questão da glutonaria. Pessoa que é glutona, na palavra fala que essas pessoas elas não vão acessar o reino. Não é uma questão de da pessoa pegar, mas é que come demais. Não, não é sobre isso, não. É pela pessoa ser dominada por isso. Ou seja, ela tá se destruindo a si mesma, que sai comendo toda coisa, né? E a pessoa acaba contraindo um monte de doença, fica cheio de sinais, de sintomas que vai parar ela no meio do caminho. Então, pessoal, não é uma questão de ficar regulando o que a pessoa coma, saibam disso. É uma questão de liberdade. Porque desde o tempo que a gente não sabe o que é isso, a gente nem sabe que é errado, né? Então, isso é muito mais do que só uma consciência disso. Ninguém está aqui querendo regular o que você faz ou o que deixa de fazer. Esse não é o nosso objetivo, até porque também não é uma questão de ser perfeito. Não, não existe. Perfeito foi só Jesus. Não tem ninguém que consiga ser perfeito igual ele. Mas é uma questão de ter bom senso e equilíbrio em relação a essas coisas, entendeu? Claro que tem a questão de comportamental, tem a questão da pessoa se desconectar, desapegar disso. Então, são processos. Isso é construído com o passar do tempo, entendeu? Assim, a gente falou um pouco sobre ter essa mentalidade, né? E o Emerson ele tocou algo muito importante aqui, eu queria complementar, né? Que é sobre você abrir o campo de consciência, né? E o que acontece, né? Tudo aquilo que a gente tem medo, de certa forma tem medo, é por falta de conhecimento, né? O conhecimento é que liberta, né? E aí, quando você começa a conhecer, há uma necessidade de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Por exemplo, eu tenho receio de falar em público, né? E aí eu gosto muito da ideia, né, Emerson, que para você ressignificar sua mente e começar a ter uma mentalidade de governar sobre si, né, eu acho que um dos principais características seria fazer pergunta. Minha primeira pergunta é pergunte a si mesmo. Por que que você tem tanto medo? Pergunte depois a Deus, né? E depois, por último, pergunte aos outros. Mas faça perguntas, né? Questione, se questione, questione a si mesmo.
sobre o porquê de você estar paralisado e começa a buscar conhecimento para tomar consciência. Talvez você não entenda, por exemplo, por que glutonaria é um problema. E a gente está falando um pouco da palavra, mas é um problema de saúde. Você comer demais, desenfreadamente, você traz problemas sérios para a sua saúde. E talvez você nem entenda isso porque você nem sabe, né? Eu vou dar exemplo prático aqui meu. Eu e o Emerson aqui, a gente gosta, né, de cuidar disso, de saúde e tudo. E eu, assim, por ignorância, né, achava que comer muito ovo era bom porque é proteína, né? Descobri recentemente que junto com a proteína do ovo tem a gordura da chema. E eu comia 5 ovos, assim, completos, né? Com fritura ainda mais. Então, assim, acabava consumindo muita gordura, né? E decidi fazer uma calibragem porque eu tomei conhecimento. Eu fui atrás, estudei e aí botei em prática. Botei em prática como? Coloquei no meu dia a dia, na minha alimentação. E estou sendo constante, porque não é só sobre conhecer e colocar em prática. Tem que ter a constância para virar um hábito. O que a gente falou da questão do carro, por exemplo, você não começa no primeiro dia já sabendo botar marcha e tudo automático. Não. Nos primeiros dias, você passa olhando a marcha, mas no decorrer do tempo, você praticando, cada pessoa tem um tempo aí para virar um hábito, né? Não dá para, a gente fala muito de 21 dias, 40, mas depende do hábito e depende da pessoa. O importante é você saber o seguinte, quando é que isso se tornou automático, né? Que eu consigo fazer sem tanto peso. Por exemplo, academia. Você não tem costume de ir para academia? Começa aí, né? O médico disse que tem que ir devagar, né? Aí, então você começa de pouquinho, vai passando na frente da academia, depois você decide entrar, e depois você começa a fazer a atividade. Quando você menos espera, você sente até vontade de ter. Talvez para algumas pessoas realmente esse hábito é um hábito que demora para você instalar, mas, como a gente falou, é de instalar mesmo o drive, né? É, Você tem um drive errado aí que acha que não deve. E aí, gente, tudo bem, né? Igual o Emerson disse. Não é que a gente esteja cobrando nem nada. É no sentido de você fazer escolhas, você ter controle sobre as escolhas, você não agir de forma naturalmente para aquilo também que faz mal para você mesmo. Você ter consciência, primeiro, de que é bom ou é ruim para você e decidir, ter o poder de decidir. Eu digo que o poder de decidir não está em dizer sim às coisas, mas sim em dizer não, aquilo que não convém. Né? A palavra diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não vou me deixar ser dominado por nada. Então, esse não deixar ser dominado é justamente você ter o controle de dizer, não, isso aqui eu não vou fazer, faz sentido para mim, né? exato, até porque muitos confundem a questão da liberdade, né? Que é a pessoa querer fazer tudo. E na realidade, a liberdade é a pessoa não ter que fazer nada. Porque a gente fazer tudo é muito fácil. Agora a gente não ter que fazer algo, né? Aí é onde que já existe a liberdade. Por exemplo, a pessoa não é obrigado a estar aqui, mas aí tá fazendo, entendeu? É uma questão de da pessoa simplesmente entender. Por exemplo, Deus, quando ele pegou e colocou o homem lá no jardim. Ele simplesmente pegou e falou: Ó, vocês não podem comer daquela árvore. Ele simplesmente poderia ter colocado algo na cabeça deles que obedecesse isso, só que ele simplesmente deixou eles livres para escolher se sim ou não. Entendeu? Então, é uma questão da pessoa estar exposto ao problema, mas ela ter aquele poder de decisão de dizer não. É aí onde que começa o entendimento sobre o que é a liberdade, né? Muitas das vezes a gente acha que está livre, mas a gente está escravo de algo. Por quê? Porque ela não consegue deixar de fazer aquilo que precisa. Tem um ponto aqui, né, Emerson, que eu acho que já cabe o que a gente está falando, que são as estratégias para renovar a mente, né? Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Romanos 12, 2, que diz assim, não se permitam, não tomem a forma do mundo, não se permitam ser moldados pelas pessoas do mundo, mas permitam ser transformados, renovados a vossa mente, para que vocês conheçam, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdade é que, assim, eu gosto muito dessa palavra, tipo, mudança de mente, né? Porque no grego a palavra é metanoia, né? É a mesma palavra quando Jesus, por exemplo, diz arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu, ele está falando metanoia. Ele não está falando de você se sentir remorso por aquilo que você está fazendo de errado, mas você mudar a forma como você enxerga aquilo que você está fazendo, né? E isso só é possível se a gente abrir o campo
né, de estar aberto a ouvir outras opiniões, a ouvir outras perspectivas. E isso só é possível se você primeiro ressignificar algo na sua cabeça, que ninguém sabe de tudo. É, aí é onde começa o primeiro passo, né? E aí você começa a abrir a possibilidade de enxergar novas realidades, estar aberto, não criar um preconceito ou conceber algo antes de forma prévia, né? O preconceito é isso, é quando você tem um conceito formado antes mesmo de ouvir a pessoa. Isso é um preconceito, né? Então, ter muita humildade para você ouvir e depois conceber. Não, eu ouvi aqui os meninos, mas não tem nada a ver, estão pirando a cabeça, né? Tudo bem. Aí você teve um conceito formado daquilo que a gente falou, né? Tudo bem, mas você ouviu, parou, refletiu. Agora, se você nem ouviu e já questiona e já, né, cria o conceito, você está preconcebendo algo, né? E aí é a sua realidade, né? Não é a realidade real dos fatos. É aí onde que entra aquela questão da programação errada no nossa mente, né? Tipo, a gente tem uma programação de reclamar de tudo que existe. A gente quer reclamar e quer dar palpite naquilo que a gente discorda, daquilo que a gente não concorda. Mesmo que esteja certo, a pessoa vai lá, ela não escuta tudo completamente, só que ela gosta de ir lá e dar um pitaco em algo. Isso, pessoal, não que seja errado, mas tipo, isso não agrega muita coisa na vida da pessoa. Porque ela vai estar gastando muita energia com aquilo que não é necessário e também não é eficiente para a vida dela. Então, é por isso que a gente tá aqui nesse movimento, por causa que a gente vê bastante na nossa sociedade, é como se fosse uma questão de vitimização. A gente está vivendo uma geração onde tem muito vitimismo. E, tipo, não é um problema a pessoa ser uma vítima, né? Que tem a questão da pessoa ser uma vítima, só que ela não fica se vitimizando de um problema que tem na vida dela, porque ela pode escolher. Ah, aconteceu um problema comigo, mas eu não vou ficar aqui reclamando porque aconteceu essas coisas. A pessoa fala, ah, tá, aconteceu, tá, e como que eu faço para mim resolver? Entendeu? Então, essa questão do autogoverno que a gente tinha falado é sobre isso. É a gente dar novo significado para as coisas que acontecem na nossa vida. Porque até então, o que, que vai mudar na nossa vida é a gente ficar reclamando? Não vai mudar muita coisa não, entendeu? Então a gente opta por pensar nesse viés diferente, ou seja, está acontecendo o quê? Uma metanoia, uma mudança de mente. Até então eu só reclamava e agora eu estou buscando um novo significado, que é o quê? Para a solução do problema, que é o que a maioria das pessoas, eu mesmo, por exemplo, um tempo atrás, minha cabeça era virada mesmo só para reclamação. Só que com esse entendimento, com essa consciência, eu falei: caraca, tenho que desprogramar minha cabeça para o quê? Para mim começar a agradecer e resolver os problemas. Porque quem não tem um coração grato, ele também não resolve problema. É muito interessante isso. Ei, Emerson, cara, eu fiquei aqui ouvindo, né? E aí me lembrando aqui, porque aqui a gente botou como tópico aqui, já já a gente vai chegar aí nos últimos tópicos, né? A gente tá aí já com quase meia hora, né, de podcast. E aí o tópico aqui é justamente sobre ferramentas, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Vou falar um pouco das ferramentas que eu tenho usado, né, Emerson? E até em conversa mesmo contigo eu extraí algumas coisas bem interessantes e tenho colocado em prática, né? Eu vou falar delas e eu quero que tu complemente também. Mas uma das coisas que a gente conversou foi que a experiência, e eu estou falando das experiências atuais, mas das que a gente teve no passado, elas geram uma memória. Essa memória a gente dá um significado a ela, e esse significado vira uma crença, e aquilo que a gente acredita molda os nossos comportamentos e os nossos resultados. Então segue esse caminho, né? Experiências, memórias, significado, crença, resultado. O que é que acontece? Quando eu tenho uma experiência negativa, por exemplo, fui assaltado, né? Aquele momento ali que eu fui assaltado, eu foi gerada uma memória no meu cérebro e meu cérebro deu um significado para aquilo, né? Significado provavelmente de ficar alerta, atento, né? E quando isso ocorre de forma sucessivas, né? Vários eventos desses durante a vida,
aquilo gera vários significados que vão gerar e moldar uma crença de que eu tenho que me retrair, que é perigoso, né, andar em local público e por conta de eu acreditar nisso, eu acabo evitando, né, esses ambientes mais expostos e gera até certa fobia, enfim. Como fazer para mudar isso, né? Uma ferramenta prática para mudar essa mentalidade. Eu tenho que viver novas experiências, concorda? Eu tenho que ressignificar essa crença através de novas experiências que vão dar outras memórias e eu vou estabelecer o significado correto, né? Como é que a gente consegue fazer essa nova experiência? Desafios. E, assim, boa parte dos desafios, para que eles sejam efetivos e gerem uma memória efetiva, eles têm que ser feitos em um outro ambiente, né? Provavelmente você tem que sair do seu ambiente de conforto, né? E esses ambientes vão envolver provavelmente se relacionar com outras pessoas, outros ciclos, né? E ambientes diferentes, pessoas diferentes geram ideias diferentes e naturalmente também a gente começa a estabelecer novas possibilidades, crenças, né? E vai ressignificando. Não é que você apague aquela crença antiga, mas você vai, vamos dizer assim, tirando o poder, a efetividade dela. Ela vai ficando mais frágil. Você não vai mais alimentando ela com novos episódios. Você vai deixando ela para trás e ela vai perdendo seu significado, a sua força. E você vai construindo algo. Por exemplo, isso acontece quando a gente, por exemplo, decide falar em público, né? Por algum motivo, a gente teve algumas experiências e alguém vaiou na infância e a gente ficou muito traumatizado com aquilo, né? Ou algum parente nosso, pessoa próxima disse, ó, você não é capaz, você não pode. E aí você teve essas experiências e começou a acreditar e está acreditando que não é possível falar em público. Bacana. Foi por conta das experiências que você viveu. Como você faz para ressignificar isso? Se lança no desafio de falar por um público pequeno por enquanto, né? Mas faz isso. Ou então começa a se relacionar com pessoas que têm essa facilidade ou talvez já estejam expostas a isso. Quando você começa a se relacionar com essas pessoas, você vai moldar a sua forma de acreditar. Eles vão discutir novas ideias, você vai começar a ganhar força. A gente tem muito disso, de participar de movimentos. A gente tem essa sensação de querer fazer parte, isso também é aquela questão hereditária aí, vamos dizer. Desde que o ser humano se juntou, né, como instinto de proteção, né, da selva, de lá para cá a gente tem essa necessidade, né, de estar em conjunto, em sociedade, né, em um grupo, né. O que nós estamos fazendo aqui é um movimento. Se quiser vir, se você tiver com vontade de fazer esse desafio de falar em público, se junta a gente, né, nós vamos fazer isso acontecer, né, nós já estamos fazendo. Se você entrar, você vai começar a fazer. E por estar nesse ambiente com novas pessoas, novas ideias, você vai conseguir executar novas ações. É isso que faz mudar. E aí eu estou muito nessa pegada de desafio, né? O Emerson sabe, eu estou desafiando tudo que é área, assim, e todo mundo ao meu redor, se me conhece de próximo, já sabe que a palavra X da questão é desafio. Eu estou toda hora desafiando a mim e as pessoas ao meu redor, porque eu vejo que esse é o caminho para a evolução, né? É você promover essas experiências, se desafiar nessas experiências para que haja. É como subir cada degrau, né? Eu não sei o que exatamente eu vou fazer no futuro, mas eu sei que eu estou dando uns passos largos aí nos degraus necessários para. E é engraçado isso por causa que é um frio na barriga, cara. Dá um frio na barriga por causa que quando se fala nessa questão de estar fazendo coisa nova, a gente fica naquela expectativa. É igualmente ali no final do ano que a gente começa a fazer plano, coloca um monte de desafio, tá naquela energia a 1.000 por hora, né? Só que tá só nessa, né? Muitas das vezes está só que a gente brasileiro, né? A gente foi programado só para ter arranque. Mas para acelerar e pisar o pé. Agora a pessoa permanecer fazendo algo constantemente é onde que tá o desafio. Por causa que, velho, precisa a pessoa ter energia e ser esforçado e dedicado para poder fazer aquilo, ter convicção de fazer aquilo. Porque senão não faz. Eu sinto na pele como que é essas coisas, né? Na minha vida, ela foi muito desses momentos de inconstância.
uma hora tá bom, uma hora tá ruim, não mantém, tipo, fica levando nessa constância e não numa consistência, né? De tipo, tá indo numa linha, só que dá um salto e continuar crescendo, por mais que baixe, né? Continuar crescendo e não numa linha constante, a mesma coisa a vida toda. Nem consegue, né? Porque você tem dias, eu não sei você, até meu filho, que é pequenininho, tem dia que ele acorda virado, né? Tá zangado, e fechar a porta. Aí às vezes a gente quer até chatear, aí vem minha esposa e diz, "Ué, e você também, não tem dia que acorda meio virado?" Eu disse, é verdade, tem dia que a gente acorda não tão bem. E aí ser constante não tem a ver com estabelecer um sistema linear de fazer exatamente a mesma coisa todo dia. É não desistir em meio aos percalços. Não é uma linha reta, é uma linha de altos e baixos com tendência de crescimento, que é o que a gente está falando. A gente tem que ter uma tendência de crescimento. Então, coisa é, por exemplo, eu tô mal, aconteceu uma situação que me deixou muito mal. E aí, obviamente, ali eu vou precisar de um nível de energia muito maior para poder suportar aquele dia. Talvez eu não consiga fazer o que eu estava programado, ou um desafio que eu estava pensando, ou mesmo cumprir uma rotina normal. Mas eu mantenho o equilíbrio ali. Quando eu sair dessa situação, eu saio mais forte. Por que que eu saio mais forte de uma situação que me deixou mal? Porque eu ressignifiquei aquela experiência. A experiência não foi boa. Eu não estou dizendo aqui que você tem que dizer para si que um assalto, por exemplo, é bom. Ou você perder seu bem ali no assalto é bom. Mas a questão é que se você der um significado negativo que lhe limite, aquilo vira uma crença. Agora você pode dizer assim o seguinte: aquela pessoa que lhe assaltou, ela não tem nenhum tipo de equilíbrio emocional. Eu não sei exatamente qual a situação. Talvez seja só um delinquente, né? Talvez a gente goste de ficar rotulando os criminosos como pessoas ruins. Mas o que de fato fez ele ser ruim? Né? Será se não for os ambientes, ele não conseguiu ressignificar? Então, às vezes, ele está nessa, tanto quanto você, sem saber lidar com as emoções, e ali aquele comportamento seja só uma reação, uma falta de equilíbrio de coisa. Tudo bem, você não vai mudar essa pessoa, né? Ela vai ter a oportunidade dela, eu creio, de ressignificar, de rever a vida dela de uma outra forma, de outra perspectiva. Eu não estou dizendo com isso também que a vida é fácil, eu não estou falando que a vida é justa, porque eu não acredito nessa igualdade de justiça. Eu acredito na capacidade da gente de superar elas, superar essas injustiças, superar essas dificuldades. E por mais que o caminho possa parecer longo para você, eu posso te garantir, todo mundo tem pedra do tamanho grande ou pequeno. E para evoluir, você vai ter que subir essas pedras. Se não tiver como subir por elas, você arrodeia. Ou então você joga dinamite ali dentro, explode ela de uma vez e transforma ela em um bocado de pedras pequenas e vai resolvendo de uma por uma, né? Exatamente. E, tipo, essas estratégias, né, de passar pelo lado da pedra, passar por cima ou quebrando ela, isso são estratégias de como que a gente lidar com a vida, né? Por exemplo, tipo, a gente tá aqui, tipo, caraca, eles estão buscando fazer isso para o quê? Para servir de canal para outras pessoas que estão numa situação pior, né? Para poder fazer com que elas tenham ferramenta para sair daquela situação. A gente tá aqui não é porque a gente é melhor do que vocês, não. Entendeu? Mas, tipo, eu tenho habilidade, eu tenho algo que pode te ajudar. Todo mundo tem um talento. E esse talento, ele serve para ser investido em algo. E esse algo é em pessoas. E aí, como segundo, ele vai atingir pessoas que eu não atinjo. E da mesma forma que eu atinjo, ele também não vai atingir. Então, você aí também do lado dessa tela, tem esse chamado. Você tem um talento que ele precisa ser multiplicado. Senão, o que que acontece? A gente fica retendo as águas, né? Fica retendo, vem água e a gente não libera essas águas. Daqui a pouco a gente vai achar que nem tem para si mesmo. A pessoa vai começar a beber a própria água e daqui a pouco ela vai estar numa situação que, pronto, não tem mais o que fazer. Então, esse é um chamado do movimento para que as pessoas elas governem sobre todas as coisas. Tipo, esse é o nosso propósito de vida. Não é algo religioso que a pessoa pega e fica falando.
Ah, não, ali é sobre tal religião. Não é sobre isso, é sobre a realidade dos fatos. A gente foi chamado para governar sobre todas as coisas. A gente pode ver, né, segundo, que tem gente que domina no esporte, na cultura, na música, em Em todas as várias áreas áreas. da cultura, né? Ou seja, cada pessoa que se compromete a fazer alguma coisa, ela tá dominando sobre aquilo. Teve os Jogos Olímpicos agora, né? Cara, é um negócio impressionante o domínio que aqueles caras têm de E conseguir, Paralímpico, né? né? Que é os caras que não Não, têm aqueles limitação dali. física ainda fazem coisas extraordinárias. E você aí, saudável, né? Talvez dizendo que ele não consegue. Não é assim, né? Eu acho que a gente pode aí vai chegar, né? No final desse bate-papo. Não fique triste, mas nós vamos fazer uma série de conversas, eu acredito aí, pelo menos 12, 13, por enquanto já estabelecido, mas é bem provável que continue, porque, como a gente está falando aqui, nós entendemos que nós somos represas, né? A gente não deve acumular para si conhecimento, acumular para a gente toda essa bagagem que a gente vem acumulando. A gente deve deixar fluir como um rio, né? Deixa a água passar. E pensando aí, é até interessante, a gente abre espaço para um novo conhecimento. Deixa eu dizer um negócio interessante. Se eu pegar essa garrafa do Coentas, ele já tem um, ele vai ficar com duas, né? E eu vou ficar com o quê? Nada, zero. Isso acontece porque isso é um bem, né? Tangível. Mas quando você fala sobre conhecimento e ideia, e o conhecimento que eu compartilho com eles, eu dei para ele, olha, eu continuo com ela. E aí, em contrapartida, por ele ter recebido algo, ele se sente no desejo de compartilhar também algo que ele tem de conhecimento comigo. E sabe o que acontece? Nós dois saímos dessa conversa com muito mais conhecimento. Né? Então, compartilhar conhecimento, né? Isso não deveria ser opcional. Deveria ser obrigatório, na meu ver. Você deveria sentir o impulso de compartilhar aquilo que você sabe. Se você separar aí, eu posso começar, né? Separar é algo prático, né? O que a gente está fazendo? As pessoas conseguirem materializar mais o que a gente conversou aqui, como é que a gente tem botado em prática todo esse conhecimento, né? É, eu vou falar um pouco aqui de algo recente. Desde 2017 comecei a cuidar da minha saúde na área da atividade física, né? Atividades tanto musculação recente agora, nos últimos 6 meses, eu comecei a olhar mais amplo para todas as áreas da saúde, não só atividade, mas alimentação e também sono, hidratação. E como foi que eu mudei essa minha mentalidade? E antes só focar em atividade, agora focar no completo. Primeira coisa que aconteceu, comecei a ouvir várias conversas, depois eu comecei a ler vários livros sobre o assunto. E aí comecei a me identificar com algumas particularidades dela e por conta de ampliar esse meu leque de conhecimento, né, que é aí que fez eu despertar, eu comecei a seguir pessoas que falam sobre isso e comecei a moldar o comportamento, modular o comportamento dela. Eu comecei a notoriamente mudar a minha forma de agir. Então, o meu conhecimento, através de um novo ciclo de pessoas, moldou meus comportamentos. Comecei a agir. E, assim, estou aí em 3 meses, em 2 meses eu perdi 6 quilos de massa magra, ou de gordura, mantendo a massa magra. Por o único ajuste que eu fiz na alimentação. Não tive minha atividade física. E aí eu nem diria que eu estou cuidando muito bem do sono, né? Tá precisando, eu preciso tirar mais do sono, talvez entender a importância do sono, né? Mas a água, por exemplo, eu perdi 4 litros de água por dia, e tudo isso porque eu comecei a virar no lugar do conhecimento. Comecei a botar em prática. A alimentação, ela ainda está nesse processo de virar um hábito, né? Se alimentar bem equilibrado. Não estou dizendo alimentar não, eu estou no bolso, faço meus copos. Diga-se de passagem. E nós estamos alimentando uma alimentação balanceada.
tudo, mas tem que ter. Já, assim, pode ter um meta, não ter um desafio de brilhar. Já fiz isso no passado. Né? Eu faço isso diariamente. Então, assim, só para mostrar, né? Eu teria outro exemplo aqui. Não, vamos deixar para o próximo. Eu vou deixar para vocês. Pois é, então, o que que acontece? Eu tenho me proposto a tá buscando esse desafio, cara, nas áreas assim que são bem prioridade para mim, que é tanto na espiritual, que eu busco estar ali colocando ela como prioridade sobre as outras, né? Mas não pode ser só apenas elas, porque senão a pessoa acaba caindo na tolice, né? Ser extremista só de um lado. Então é uma questão de balanceamento, tanto no espiritual como emocional. Eu recomendo muito que vocês possam ler livro. A gente tem uma cultura onde a gente não tem esse costume de ler livros, ou seja, isso é um hábito de pessoas com mentalidade de crescimento, porque se a gente não aprende algo, como é que a gente vai mudar o que está errado, né? É uma das piores coisas que existe é tu ter um problema e nem saber que tem e nem passa pro próximo nível que é para resolver esse problema. Então, tipo, existe vários canais, existe os livros, existe os podcasts que tem muita gente boa ensinando, entendeu? Dá pra gente conseguir modelar, não querer ser alguém que a gente não é, né? Mas dá pra gente pegar qualidades que algumas pessoas têm e aplicar na nossa vida. É o que a gente pega e tem de exemplo lá de Elias e Eliseu, né? Pegou poção dobrada, né? Unção dobrada. Por causa do quê? Porque ele andou muito tempo com ele. Então ele pegou muitas qualidades do Elias. Então a gente pega essa questão disso que é, além do mais que a gente está falando, né, o que é bíblico, né? Então a gente leva isso para nossa vida. E na questão física, eu também me comprometi. Assim, tu falou muito da área espiritual e aí a gente gosta de falar corpo, alma, espírito, eu sempre gosto de inverter a alma, né? Espírito, alma e corpo em ordem de prioridade, não dizendo que um ou outro é mais importante, mas a gente entende que o espírito é mais importante do que a alma é importante do corpo, porém, é só o espírito sendo trabalhado sem a alma e o corpo, né? Eu gosto de uma frase que eu vi um profeta falando que tipo assim, tinha a mensagem espiritual que Deus falou, né? Fazer Mateus Cavalo, Mateus de corpo. O profeta que morreu aos 40 anos, no século passado, não me recordo o nome. E isso é muito importante, porque você dá uma mensagem, ela não está você está cuidando também das suas emoções, do seu corpo, você não consegue fazer descobrir o seu propósito espiritual por conta da alimentação física. Mas tu falou do espiritual, eu tenho alguns desafios, né? Mas o que exatamente tu tem feito assim, tem sido um desafio espiritual, por exemplo? Fazer jejum toda semana, tirar alguma coisa que eu goste muito, ou então que eu tenha de hábito, de rotina. Isso, por exemplo, eu pego e passo uma semana sem comer farinha branca, uma semana sem comer carne vermelha, entendeu? Essas coisas Também um desafio do corpo, né? do corpo Além do também, espiritual, exato. Por quê? Porque de certa forma eu tô treinando a minha alma, tô treinando a minha alma para governo e sem contar também que eu tô sensibilizando o meu espírito. É uma coisa conjunta. E cuidando do corpo. Ó, o jejum é uma das coisas. Cara, eu nem sei dizer. Nem sei de dizer o que que é em relação ao jejum. a jejum não é uma barganha, gente. Tem uma cultura que, uma crença que o jejum é algo que você faz para fazer um pedido para Deus ou para conseguir algo de Deus, né? Na verdade, o jejum ele é algo que estabelece poder sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, para que o seu espírito tenha liberdade para se comunicar com o Espírito de Deus.
Então, o que acontece quando você faz um jejum não só físico, mas com propósito espiritual, e completando, ou contemplando aí todas as áreas, o que você está fazendo é corpo, carne, emoções. Então, aí, estou sob o controle. Vocês fiquem de lado um pouquinho, por favor, com Deus. Em termos práticos, seria basicamente isso, esse critério do jejum, né? Seria uma forma de você sensibilizar mais o seu espiritual para ouvir a voz de Deus. Então, acontece assim que muitas vezes o seu pedido é respondido justamente por isso. Porque você consegue entender exatamente o que Deus queria de você, a oração que você está pedindo e tudo, e você acaba recebendo, né? É isso. Mas, chegando aí aos finais, eu queria tudo e agradecendo aí, né, você que foi até. Pessoal, é o seguinte, vocês não perde por esperar. A gente tem muita coisa preparada, muito conteúdo aqui exclusivo. A gente está dando esse pontapé inicial nessa introdução, a qual a gente vai levar as outras lives, cada uma numa área da nossa vida. Para quem não sabe, existe 12 áreas da nossa vida, o qual a gente está, vamos se dizer, com essas bases que elas precisam ser construídas para que o quê? Quando nossas bases elas estão construídas, a gente consegue edificar um prédio em cima dela. Quando a gente não edifica essas bases, o que, que vai acontecer? Quando tiver qualquer tipo de dificuldade, problema na nossa vida, vai ruir o que a gente está construindo, porque de certa forma, cada um de nós está buscando construir alguma coisa, seja relacionamento, seja negócios, seja qualquer área que a gente se comprometa a construir alguma coisa, a gente está construindo. E para que essa edificação seja firme, né? A gente precisa ter essa consciência dessas áreas, né, segundo? Para que a gente não venha sofrer tanto, sendo que nem precisa, né? De certa forma, pode parecer que a pessoa, mas a pessoa sabe de tudo. Não é. É uma questão de consciência. Isso não me torna melhor do que ninguém. É uma questão de a pessoa buscar aquele 1% melhor todo dia. No final do ano dá 360%. Exato. Então, pessoal, eu agradeço muito por estar participando aqui. Eu agradeço muito, segundo, por a gente estar aqui buscando esse crescimento pessoal e a gente estar colaborando com cada um que está aí. E é isso aí. A gente tem desafios a ser cumprido. A gente também tem as nossas dificuldades. A gente também não é super-herói. A gente não é aquelas pessoas que são assim disruptivas assim da noite para o dia. É algo que é construído, né? Degrau por degrau. Então, quem quiser participar, a gente vai deixar o link aqui para quem quiser participar do grupo que a gente está fazendo, para a gente realmente se conectar com pessoas, ter essa experiência de caminhar lado a lado e estar compartilhando essas coisas. Então é isso aí, tamo junto, tá? Junto. Queria só finalizar aí, agradecendo, né, a você que está aqui conosco até agora, agradecer também antes por estar aí junto comigo nesse desafio, né? A gente decidiu junto aí criar esse movimento e a gente crê de verdade que pessoas serão impactadas por isso, né? Eu diria assim, se uma experiência aqui serviu para você repensar algo e moldar um comportamento e crescer, já serviu. Se você, só você que está assistindo mudar, já serviu. Estou nem falando dos outros, que possam também querer mudar por isso. Vai ter pessoas que vão falar é besteira? Sim. Mentalidade pedras, tranquilo, fique em paz. Ela vai precisar muito trabalho para ressignificar essa crença, né? E achar que um assunto desnecessário. E está tudo em paz, está tudo tranquilo com relação a isso. Eu queria encerrar, né, reforçando essa questão das 12 áreas, porque o Anderson falou algo interessante, né? A fundação base.
Se você construir, você tem uma ideia, eu sou engenheiro, trabalhei muito pouco ainda, né, na área de engenharia, mas eu sei, né, que se você tem centímetros numa fundação de um prédio, você pode fazer com que esse prédio fique torto lá na ponta, lá em cima, mais de metro. Então, um erro básico ali na base, na estrutura da fundação, pode gerar um problema gigantesco, né, lá na frente. Então, não trabalhar não trabalhar esse ser, né, espiritual, alma, espírito, corpo, e não trabalhar essas áreas que nós vamos falar, pode deixar uma dessas bases da fundação frágil. Né? Jesus ele citou uma parábola, não serve, não é não nesse contexto, mas é para quem está falando. Ele disse assim, aquele que ouve e pratica, se assemelha a alguém que constrói uma casa sobre uma rocha e vem assim intempéries, chuvas, mas essa casa não cai. Começa firme, né? Até racha, mas não cai. Já aquele que ouve, e você está nos ouvindo, mas não pratica, não coloca a mão na massa, assemelha a alguém que constrói sobre uma massa frágil, na areia, né? E aí, por conta disso, quando vem as intempéries, a casa fica grande a ruína dela. Bem particular, que eu gosto de pensar, todos os dois construíram. Tanto construiu aquele que praticou, quanto construiu também aquele que não praticou. Né? E aí a gente, pô, mas se todos os dois construíram, então de boa, né? Se você não preparou a base, eu sinto dizer que tempestades pode a gente não saber quando acontecer. Mas que vai de fato acontecer na vida de todo mundo vai. E quando vier, aí o que vai definir quando Deus vai ficar em pé é quem está aqui conosco, no movimento, participando dia após dia. É isso aí. Boa noite aí, tudo bom? Estamos felizes aí com a sua participação. Tamo junto.